na contramão. Sem endereço pra pousar o coração é ver tudo fora do lugar. A vida inteira de pernas pro ar, cansei, chega de viver assim. Sei que Deus tem o melhor pra mim, eu sei, nele posso confiar. E uma virada ele vai realizar. Eu só quero esse amor e mais nada. Com ele eu vivo uma virada de 180 graus. Não quero mais me esquecer daquele que me fez reviver. Tirou a minha vida do chão. Estou em suas mãos. É viver sempre na contramão. Sem endereço pra pousar no coração é ver tudo fora do lugar. A vida inteira de pernas pro ar, cansei, chega de viver assim. Sei que Deus tem o melhor pra mim, eu sei, nele posso confiar. E uma virada ele vai realizar. Eu não quero esse amor e mais nada. Com ele eu vivo uma virada de 180 graus. Eu não quero mais me esquecer daquele que me fez reviver. Tirou a minha vida do chão. Estou em suas mãos. Olá, seja bem-vindo a mais um projeto Seja Luz. Que bom que você está aqui nesta noite com a gente. Você percebeu que a gente demorou um pouquinho, né? Então agora você tem a obrigação de mandar esse link para alguma pessoa que você acha que precisa rezar com a gente, que precisa estar aqui nessa transmissão de hoje. Nós ainda estamos, na comemoração do centenário da Diocese de Luz. Hoje o programa está imperdível e eu tenho certeza que você tem aquela pessoa, aquele grupo, para compartilhar o link dessa transmissão para nós rezarmos juntos. Então, enquanto o João vai cantar novamente o refrão dessa música, envia um aviãozinho, envia um link para todas as pessoas e vem ser luz com a gente. Eu só quero esse amor e mais nada. Com ele eu vivo uma virada de 180 graus. Não, só quero te esquecer daquele que me fez reviver. Tirou a minha vida do chão. Estou em suas mãos. Cansei, chega de viver assim. Sei que Deus tem o melhor pra mim, eu sei, nele posso confiar. E uma virada ele vai realizar. Eu não quero esse amor e mais nada. Com ele eu vivo uma virada de 180 graus. Eu não quero mais me esquecer daquele que me fez reviver. Tirou a minha vida do chão. Estou em suas mãos. Várias pessoas já estão aqui com a gente. A Ana Rosa, sempre fiel, a toda terça-feira. A Vanessa pedindo oração pela mãe de uma amiga que está internada, louvando e agradecendo pela vida de sua família. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração, para quem você quer rezar e aquele pedido que você guarda dentro do seu coração. E que nós possamos, nesse primeiro momento, da nossa transmissão de hoje, a gente fazer o nosso momento de oração. Que nós possamos tranquilizar o nosso coração para que o Espírito Santo possa entrar na nossa vida. Nós estamos vivendo dias tão difíceis
dias tão complicados. Quantas vezes nós enfrentamos problemas que nós não conseguimos lidar com esses problemas e às vezes nós ficamos tão sobrecarregados que nós acabamos perdendo a nossa fé, que nós acabamos perdendo nossa tranquilidade e a nossa paz. Então, para tudo que você está fazendo, não se deixe, desviar neste momento por alguma coisa do mundo que está atrapalhando você de fazer o seu momento de oração. Esse é o momento que você vai entrar na sua intimidade e pedir para que o Espírito Santo sopre dentro do seu coração, sopre na sua vida. É o momento que você tem para reconhecer que a sua alma tem sede do Espírito Santo e tem sede da paz que só vem de Deus. Então acalme o seu coração. Você que teve um dia ruim, você que teve um dia bom, acalme o seu coração, que nesse momento o Espírito Santo vai soprar na sua vida, vai soprar na sua necessidade. Deus sabe todas as misérias e todas as mazelas que nós carregamos conosco. Então pode ter certeza, entregue a sua vida ao Espírito Santo para que Ele possa interceder por tudo aquilo que está no seu coração. Tem sede de Ti, ó meu Deus, minha alma suspira por Ti. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus, minha alma suspira por Ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com Teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com Teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. E que nesse momento o Espírito Santo possa realmente acalmar o nosso coração, que o Espírito Santo possa interceder pelos nossos pedidos e por tudo aquilo que nós necessitamos. Enquanto nós estivermos nessa transmissão, coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Como eu havia falado, nós ainda vamos continuar sobre o assunto dos 100 anos do centenário da Diocese de Luz. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que temos para apresentar hoje. Então, deixe seus pedidos de oração nos comentários. Para você também, hoje nós vamos falar dos aspectos históricos da Diocese de Luz. Então, faça sua pergunta e interaja com a gente. Igual eu falei, mande essa transmissão para as outras pessoas. Toda pergunta que aparecer aqui nos comentários eu vou receber para falar para o nosso convidado. Então, que para a gente ter essa certeza, para a gente ter essa paz no coração, nós possamos mais uma vez cantar esse refrão, pedindo para que o Espírito Santo realmente sopre em nós. Sopra em nós.
somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome, sobra em nós, sobra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Então, para a gente começar de fato, né, o nosso Seja Luz de hoje, como nós íamos, né, tá realizando essa transmissão, né? Eu até recebi no ponto, hoje eu tô chique, gente, hoje eu tô no ponto, que, como eu tava falando, a gente queria muito estar fazendo essa comemoração, essas entrevistas, tudo, né? Todos esses conteúdos de forma presencial. Mas, infelizmente, devido às limitações do coronavírus, devido às limitações da pandemia, nós estamos em equipe reduzidas até aqui mesmo no nosso estúdio. O nosso convidado é o Iáconis. Ele vai falar um pouco para a gente, né, sobre os aspectos históricos da Diocese de Luz. Natural de Luz, né? Ele também tem 25 anos que ele procura saber, ele se empenha, né, nos estudos sobre a Diocese de Luz, e ele também é bacharel em Direito. Então nós tivemos só um probleminha técnico, né, com a nossa chamada aqui no Google Meet, né, que é a plataforma que a gente usa, mas a gente já vai trazer esse conteúdo para vocês. Deu certo, gente? Igual eu estava falando, né, pelas limitações da pandemia, nós não estamos presencialmente, mas o Iáconis está aqui do meu lado, não tá? Deu certo? Olá, seja bem-vindo, tudo bem? Deu certo agora, né? Boa noite, Sara, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês nesse programa cujo nome tanto nos encanta, Seja Luz. Eu que sou natural da cidade de Luz, fico emocionado de ver essa força, esse amor, esse vigor da juventude querendo iluminar o mundo através do trabalho de evangelização da Diocese de Luz. Então, eu saúdo você, Sara, o Gustavo, o João Pedro, o Esther, que estão aí atrás das câmeras e no violão. É um prazer estar com vocês. Quero fazer uma saudação muito especial ao nosso bispo, Dom José Aristeu, que deve estar nos acompanhando, juntamente com a Comissão Diocesana de Bens Culturais da Igreja Particular de Luz, na pessoa do nosso coordenador, Padre Antônio Carlos da Silva, e quero agradecer também pelo convite que nos foi feito pelo Padre Marcos Vinícius, e ainda saudar o diretor espiritual do Seja Luz, o Padre Igor Valadão, que certamente está nos acompanhando. Quero também mandar um abraço muito especial para todos os padres da Diocese de Luz, os religiosos, seminaristas, religiosas, ministros, ministras, leigos e leigas, toda a juventude, todos os fiéis engajados que estão participando conosco. Tantos amigos temos, né, ao longo da Diocese de Luz, que estão nos acompanhando hoje, nossos familiares e aqueles que nos assistem também de longe, né, temos gente conectada lá do Rio Grande do Sul, Laerte Bernardes, né, é um prazer ter vocês todos conosco. E quero também fazer uma saudação muito especial, no dia de hoje, está completando 88 anos, nosso terceiro bispo da Diocese de Luz, Dom Eurico dos Santos Veloso, que está lá soprando velhinhas hoje na Arquidiocese de Juiz de Fora. É um prazer estar com vocês, uma emoção muito grande celebrar esse centenário de luz, sendo luz.
Você pode ter certeza que o prazer é nosso, viu, Iácones? Nós estamos lisonjeados com a sua presença aqui e com todas as pessoas que estão nos acompanhando, que está participando aqui por meio dos comentários. Igual você disse, tem pessoas até de outros estados nos acompanhando, né? E principalmente para a gente falar um pouco sobre o assunto de hoje, que é os aspectos históricos da nossa diocese. Já fiquei sabendo sobre o seu currículo, tá? Que você é um mestre que tem mais de 25 anos, que você faz o estudo, né? De tudo que acontece na diocese. E agora eu já vou começar te dando uma dúvida que eu tenho. Porque eu lembro que alguns anos atrás, se eu não me engano, em 2018, eu e o Esther, que está atrás das câmeras, a gente estava correndo nas ruas de luz, atrás do trio elétrico, para fazer filmagem, para produzir o conteúdo aqui no Seja Luz, né? E era tido como centenário de luz. E agora, né, 3 anos depois, nós estamos comemorando a instalação, né, o centenário da instalação da diocese. Explica para a gente, Iácones, qual que é essa principal diferença? Será que eu estou confundindo ou será que realmente tem essa diferença? Você consegue falar para a gente um pouquinho? Sara, muitas pessoas fazem essa pergunta e acham estranho, né? Celebramos em 2018, no dia 8 de julho, aquele dia emocionante, com a presença do Núncio Apostólico, inclusive toda a diocese congregada ali na Praça da Catedral, né? Celebramos os 100 anos de criação da Diocese de Luz. O que é a criação? É o ato formal, solene, o ato jurídico, pelo qual a diocese passa a existir. Então, essa criação se deu em 8 de julho de 1918, e aconteceu em Roma, lá no Vaticano, quando o Papa Bento XV promulgou a bula Romanis Pontificimus. É o documento pontifício, o documento papal, que começa com as palavras Romanis Pontificimus, né, pelas quais ele diz: aos pontífices romanos jamais algo esteve mais ao coração que prover as necessidades espirituais dos fiéis em todas as circunstâncias. A gente pode trazer isso para os dias atuais, né? Tão presente essa grande necessidade que a gente vive hoje. Mas não é só num estalar de dedos, está pronta, criada e já começa a funcionar. Nós temos um período, alguns preparativos. Naquela época, 1918, além da dificuldade de comunicação, acho que nós tivemos um erro aqui, né? E só aproveitando para fazer uma errata, gente, que eu levei aqui no ponto, eu comentei que em 2018 eu e o Esther estávamos atrás do trio elétrico, mas era do DNJ, não é isso, Gustavo? Mas nós também estávamos firmes do centenário. Através de uma carta escrita pelo... Alô? Tudo bem? Iácones... Sim, tudo bem? Está me ouvindo? Agora sim, nós estamos ouvindo. Deu um pique, né? Provavelmente a internet. A transmissão caiu e a gente pegou até a parte que você começou a fazer a apresentação, né? Sobre o tema, né? Que não era, principalmente na parte que não era da noite para o dia, que se criava, né? Uma diocese. Sim, as dificuldades de comunicação da época, nós não tínhamos o WhatsApp, né, que instantaneamente a gente troca mensagem aqui, antes de eu te enviar a mensagem, você já me respondeu. As notícias vinham através das cartas, de navio, gastaram 70 dias entre a data da assinatura do documento pelo Papa Bento XV até a notícia chegar na Diocese de Luz, atualmente, no Arraial do Aterrado. E, além do mais, gastaram-se mais 110 dias, ao todo 180 dias, para que fosse formalmente divulgada. Ou seja, as bulas pontifícias saíram de Roma, chegaram na Nunciatura Apostólica do Brasil, do Rio de Janeiro, e somente em 6 de janeiro do ano seguinte, já 1919, o Núncio Apostólico
imprimiu aí o seu exequatur, né, determinou a execução das bulas em território brasileiro. E essa bula foi, então, enviada para o, então, arcebispo de Mariana, Dom Silvério Gomes de Pimenta, que, por sua vez, comunicou, né, depois de 17 dias, no final de janeiro de 1919, através de uma carta circular, dando notícia e divulgando. Então, nós temos 6 meses e meio entre a data da criação e a notícia chegar ao seu destinatário. Mas, para começar uma diocese, nós precisamos de um bispo, nós precisamos de uma catedral, de um palácio episcopal, patrimônio para o seminário. Isso não se faz da noite para o dia. Né? Além do mais, o mundo vivia ainda, se refazia da Segunda Guerra Mundial, que terminada naquele período, vivia uma pandemia semelhante à que vivemos hoje, a famosa gripe espanhola. Parece que caiu novamente, né? Caiu a chamada com o Iácones. Nós vamos aguardar um momento para ver se o problema é solucionado. Enquanto isso, pessoal, vocês que estão aqui na transmissão, vocês que já estão acompanhando, façam suas perguntas. Quais são as suas dúvidas relacionadas aos acontecimentos, né, históricos da criação da nossa diocese. Se você tem alguma dúvida relacionada ao tema, o Dom Aristeu está aqui presente, né? Ele enviou uma mensagem: Dom Aristeu está assistindo, parabéns jovens e parabéns doutor Iácones. Então nós vamos só aguardar a volta do Iácones para a gente continuar a nossa transmissão e continuar sabendo um pouquinho mais, né, sobre a nossa diocese, sobre os 100 anos de sua instalação e para a gente sanar, né, nossas curiosidades mesmo. Vamos cantar uma música, João? O João vai cantar uma música. Voltou? Então não vamos cantar uma música, João. A música vai ficar... Oi? Vou mandar um WhatsApp aqui pro Dr. Iácones. Vocês que estão aí do outro lado, às vezes acham que é bem fácil, né? Que não tem problemas, não é descomplicado. Mas aqui é assim. Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe aprende ao vivo mesmo. Eu tô até mandando um áudio aqui pro Iácones pedindo para ele voltar para a reunião, né? Pra gente ver se a gente consegue continuar. E é isso aí, gente. Nós vamos conseguir. Enquanto isso, o João vai cantar. Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Voltamos
do nosso pequeno comercial, do nosso pequena música, né, com o nosso João Pedro. Voltamos também com o Dr. Iácones, né, foi solucionada a nossa instabilidade. E dando continuidade, né, você estava falando sobre que naquela época a gente vivia uma pandemia também, né, e foi quando a chamada caiu. Quando a gente fala de pandemia, todo mundo sai correndo, né? Por isso, deve ter sido influência aí na rede. Mas o mundo vivia uma pandemia quando se criou a Diocese de Luz, 1918, 1919, 1920, tudo estava mais difícil, além do agravante da Primeira Guerra Mundial. E, além do mais, era muito mais difícil do que hoje o processo de eleição de um bispo. Criou-se a diocese, mas não há diocese sem bispo. Então precisamos de um bispo. Quem será o bispo de Aterrado? Aliás, onde é esse lugar Aterrado? Muitos perguntavam, houve uma correspondência destinada ao bispo de Aterrado que foi parar na Bahia, o lugar era tão pequeno, sequer era cidade, né, muito menos vila, era um arraial, era um povoado. Imaginemos hoje, né, guardadas as devidas proporções, mas povoados, vilas, como Albertos, em Formiga, Esteios, em Luz, Engenheiro Del Mar, era o arraial do Aterrado da época, né, e foi escolhido para a sede da diocese. Então, esse período de preparação, né, conseguiu-se criar a diocese de Aterrado. O Papa criou a diocese, nomeou-se o bispo, e até lá, nesse intervalo, estava sendo construída a catedral. Mas era tão difícil de se construir uma catedral, então o padre da época adaptou a igreja matriz do lugar e se transformou numa catedral provisória, não é a catedral que conhecemos hoje, e deu início às obras daquele magnífico palácio episcopal que conhecemos e que também está completando 100 anos de inauguração agora em 2021. Agora, um fator interessantíssimo foi que a paróquia de Aterrado, que escolhida para a sede da diocese, tinha um patrimônio, uma fazenda de 100 hectares, 100 alqueires, melhor dizendo, 300 hectares, foi doada para subsidiar aí as obras de criação da diocese. Naquela época, estimava-se em torno de 200 contos de réis, ou seja, 200 milhões de réis, o custo somente perante a Santa Sé para se criar uma diocese. E isso foi suportado quase que exclusivamente pelo povo do pequeno arraial do Aterrado. Tanto que Dom Silvério chama a atenção, na circular que ele noticia a criação da diocese, chama a atenção das outras paróquias. Vocês também serão beneficiados com o bispo mais próximo, tem que contribuir para as obras de construção da catedral e do palácio episcopal, né? Dom Silvério reconhece esse esforço. Mas então, nós tivemos aí praticamente 3 anos entre a criação e a instalação da diocese. E com a instalação, que é a chegada, a posse do bispo diocesano, começam-se as atividades de evangelização. Então, é o início do trabalho. Se lá em 2018 estávamos celebrando a alegria da notícia de se criar uma diocese em pleno sertão do Oeste Mineiro, em 1921, nós começamos as atividades pastorais com a chegada do primeiro bispo. E é curioso, porque muitos perguntam, né, por que o Arraial do Aterrado foi escolhido para a sede da diocese. Parece que você tem até uma pergunta nesse sentido. Eu não sei se eu estou atravessando o carro na frente dos bois, Sara, me desculpe. Não, pode falar. Eu realmente ia fazer essa pergunta, né? Porque diante de tantas opções, de tantos lugares e cidades que já estruturados, até Formiga mesmo, por exemplo, né? Que já tinha a matriz mais antiga, bem mais histórica. A cidade de Itapecerica também. Por que foi escolhido justo aí, né? Eu até ia te questionar e fazer essa pergunta mesmo. Sara, é muito curioso isso. Por quê? Aterrado era um povoado, era um arraial, não era vila, muito menos cidade. E já era paróquia. Naquela época era muito comum a criação das paróquias nos arraiais.
E as paróquias maiores, mais importantes, eram sediadas nas vilas e também nas cidades, né? E havia uma diferença na época do Império, quando perdurou o regime do padroado, entre paróquias ou freguesias, não se falava paróquia tanto, né? Mas o termo usado era freguesia, a freguesia colativa e a freguesia que tinha padres encomendados, o vigário encomendado, né, o pároco encomendado. Como era isso? Naquele período, o regime do padroado, havia uma união entre a igreja e o poder público, o Estado. Muitos padres eram funcionários públicos, e o poder público, o Estado, se valia da presença da igreja, que estava bem ramificada, para garantir ali a soberania, né, o império da lei. E nós tivemos isso muito claro no período de povoamento do centro-oeste mineiro, né? Os sertões do rio Bambuí, Quilombo do Ambrósio. Nós tínhamos uma rede de quilombos no século XVIII, que se estendia desde o sul de Minas, na região de Cristais, até o Alto Paranaíba, próximo a Ibiá, Campos Altos. Era o famoso Quilombo do Ambrósio. A região de Formiga certamente tem o seu quilombo, né, remanescente do Quilombo do Ambrósio. E a região não era povoada. A povoação que mais próxima era Itapecerica, como você disse, né, que estava um pouco afastada aí da Diocese de Luz. E para se garantir o domínio da coroa portuguesa, ainda no Brasil colônia, nessa região, criou-se a freguesia de Santana do Bambuí. Não havia nada, não havia uma casa, não havia um arraial, não havia uma igreja em Bambuí, mas se criou ali uma paróquia, como forma de se garantir a soberania da coroa portuguesa nesse território, inibir a ação dos quilombolas, que eram tidos na época como uma ameaça ao domínio português, e também evitar o extravio de ouro que vinha das minas de Corumbá, Cuiabá, passando por Piuí, Formiga, com destino à Vila Rica, e também as minas que vinham de Goiás, né, a famosa picada de Goiás, que corta o território da Diocese de Luz. Então, criou-se ali, em pleno sertão, uma freguesia, freguesia de Santana do Bambuí. Isso em 1769, foi o ano em que se levantou o alicerce para a construção da matriz de Santana do Bambuí. E qual era a freguesia mais próxima? Itapecerica. Formiga iniciou-se mais ou menos naquela época, a primeira capela, a paróquia de Formiga só foi criada em 1832, bem depois, como Bom Despacho, né? Então nós temos ali Bambuí, como uma das primeiras paróquias da região, e Piuí. A partir de 1773, já se falava nomeavam-se vigários da vara dos novos descobertos do Piuí. Nosso abraço ao nosso amigo Luiz Augusto, que está nos assistindo, também da Comissão Diocesana de Bens Culturais. A partir daquele momento, Piuí. Mas não se fala numa freguesia, numa paróquia. Era uma vara, uma forania. Hoje nós temos o conceito de forania muito ligado ao caráter pastoral, à união de esforços entre as paróquias para a evangelização numa região menor do que a diocese e maior do que as paróquias. Mas naquela época a forania, que vem de foro, é um termo jurídico, daí o vigário da vara, né? Esse vigário da vara era o vigário forâneo, ele que fazia todo o trabalho de representação do bispo na região. Então nós tínhamos o vigário da vara em Piuí e o vigário de Bambuí, ainda vigário encomendado. Por que o vigário encomendado? Porque o vigário encomendado, ele tinha que se socorrer dos meios próprios para a sua subsistência, para manter a igreja e para sobreviver. Ele não recebia pagamento da coroa, do poder público, do Estado, diferente das freguesias de natureza colativa, que tinham o vigário colado. O vigário colado, ele submetia um concurso público e ele tinha o caráter de inamovibilidade. Não se podia tirá-lo dali porque ele era vitalício naquele cargo. Então nós temos, no caso de Bambuí, passa a ser
de natureza colativa a partir de 1803, 1806, e Piauí já mais ou menos logo depois dessa época. Em 1797, Piauí começa a ter nomeados os seus vigários encomendados. Então, essa diferença de vigários encomendados, vigários colados, né? Um era representante do poder público, ele era funcionário público. O vigário encomendado, ele não tinha esse caráter de vitalício, ele dependia da provisão do bispo para ficar na paróquia, né, renovada periodicamente, e não recebia os vencimentos pagos pelo poder público, pela coroa. Algo muito parecido, trazendo para os dias de hoje, né, guardadas as devidas proporções, é claro, com a figura do pároco, né, que tem as suas prerrogativas canônicas, e o administrador paroquial, que não tem todas as prerrogativas do pároco, mas faz, às vezes, né, ele administra uma paróquia, mas não tem poderes plenos que o pároco tem. Então, ele pode ser removido de forma mais fácil, mais facilitada, né, sem os obstáculos aí das prerrogativas que somente os párocos gozam. E, nesse período, nós tínhamos já no século XIX, perdão, do século XX, né, quando se criou a Diocese de Luz, nós tínhamos ali nesse território 17 paróquias, 17 freguesias. Né? A freguesia maior, a paróquia maior, já colativa, desde muito tempo, Formiga, eu estou tentando recuperar, mas Formiga foi criada em 1832 e foi colativa logo depois, era a maior cidade da região, depois de Itapecerica. Então, na cabeça de Dom Silvério, que era o arcebispo de Mariana, e Dom Silvério tinha esse cuidado, a arquidiocese de Mariana era enorme, abrangia boa parte do estado de Minas Gerais. Nós tínhamos quase que a região central toda, Campos das Vertentes, metalúrgica, parte do leste do estado, uma parte indo para a região mais de Sabará, e também vindo até o centro-oeste mineiro. E Dom Silvério queria desmembrar a arquidiocese de Mariana, porque era muito penoso. Quando se criou, quando a arquidiocese de Mariana se tornou arquidiocese, saiu de diocese para arquidiocese em 1907, nós tinha uma população gigantesca, tinham 300 paróquias, tinham quase 3 milhões de almas, 300 paróquias, 500 padres, e essa extensão territorial. Imagine o bispo de Mariana sair em visita pastoral. Não era uma visita pastoral, era a verdadeira via crucis, porque ele passava meses e meses ausente da sé, que ficava aos cuidados do cabido. Então, os cônegos administravam a diocese na ausência do bispo, que estava em visita pastoral. E Dom Silvério tinha o cuidado, a preocupação de estar mais próximo das ovelhas, para dar o remédio espiritual necessário, o pastoreio, né, o pasto espiritual. As ovelhas sem o pastor podem se perder nessa arquidiocese, nessa imensidão, com vários padres. Naquele tempo os costumes não eram igual hoje, né? Então havia aí uma preocupação também com os costumes mantidos pelos padres e tinha que estar mais próximo. Então Dom Silvério resolveu desmembrar a arquidiocese de Mariana, criando novas dioceses, permitindo que outros bispos, outros pastores pudessem conduzir e apacentar as suas ovelhas de uma forma mais intensiva, mais próxima. E a diocese de Aterrado foi a quarta diocese, o quarto bispado desmembrado da arquidiocese de Mariana. Se durante todo o Império, no Brasil, foram criadas apenas 3 dioceses, Porto Alegre, Fortaleza e Diamantina, somente nos primeiros 24 anos do século XX, foram criadas 20 dioceses só em Minas Gerais. 10 dioceses só em Minas Gerais. Luz foi a quarta que se desmembrou da arquidiocese de Mariana.
precedida por Caratinga, e também, me falha a memória agora, mas temos aqui, precedida apenas de Caratinga, outra, Pouso Alegre, Diamantina, 1854, Pouso Alegre, 1900 e Caratinga, 1915. E a Diocese de Luz é mais antiga que a própria Arquidiocese de Belo Horizonte, que esse ano completa-se um centenário de criação. Ela foi instalada depois, né? Então, era preciso estar mais próximo, criar novas dioceses, e Dom Silvério pensou em criar a diocese logo numa região mais afastada. Então, pegou o extremo leste, criou então, a diocese de Caratinga, em 1915. O extremo oeste da Arquidiocese de Mariana foi destinado ao Bispado do Oeste. Então, a sua composição geográfica, nós temos o caudaloso Rio São Francisco, que é difícil de ser transposto. Então, naquele momento, Dom Silvério estabeleceu que a parte de lá, além do Rio São Francisco, a margem esquerda do Rio São Francisco, na sua maioria, fosse destinada para a nova diocese no Oeste Mineiro. Mas até isso, qual seria a sede? Ali naquela região, a freguesia maior, mais importante, que já era cidade, era Formiga. Dom Silvério foi ao padre de Formiga. O padre de Formiga, idoso, doente, falou: criar diocese aqui, que trabalheira que eu vou ter, um bispo do minha cola todos os dias, eu estou aqui no meu cantinho, um canto de diocese, não sei se eu quero isso para mim, não. E Dom Silvério ficou decepcionado, mas não desistiu. Seguiu, então, para outra paróquia, mais central, e que já tinha um desenvolvimento, a paróquia de Dores do Indaiá. Chegando lá, a situação também não estava boa. O padre era o líder político, além de outras questões, e achou melhor, não se conseguiu levar a diocese para Dores do Indaiá. Na volta de Dores do Indaiá, voltando para Mariana, isso ali em 1914, o Dom Silvério passou por Aterrado, encontrou ali o seu grande amigo, o padre Joaquim das Neves Parreiras. E o padre Parreiras, que estava em Aterrado há 10 anos e foi ali deixado pelo próprio Dom Silvério numa outra visita pastoral, Dom Silvério confidenciou ao padre Parreiras: precisamos criar novas dioceses, a diocese do Oeste Mineiro, mas temos muita dificuldade. Formiga não quer. Dores do Indaiá também não oferece condições. Não sei como vou fazer. Campo Belo está com tudo pronto, mas é um extremo, não atende bem os interesses dos outros pontos extremos. Eu estou sem saber o que fazer. Dizem, né, e isso ficou na memória do pessoal de Luz, de que Dom Silvério já havia subido a sua liteira, naquela segunda visita pastoral ele não mais montava a cavalo, mas era conduzido em liteiras puxadas por cavalos, né? Ele já tinha subido a sua liteira, estava se despedindo, e o padre Parreiras, seu amigo, e querendo resolver a situação, virou para Dom Silvério e teria perguntado: Excelência, será que um arraial pode ser sede de diocese? A gente não sabe qual foi a reação de Dom Silvério, né, se ele achou graça e se isso é piada, mas dizem que a resposta foi imediata. Acredito que, se conseguir o patrimônio necessário, penso que a Santa Sé e a Nunciatura não criarão obstáculo. Aquilo serviu de ânimo para o padre Parreiras. O padre Parreiras reuniu, então, os seus amigos e começou a desenvolver essa ideia de criação de uma diocese. Dom Silvério quer criar a diocese, Aterrado é um ponto central, porque está justamente no meio, entre Formiga e Dores do Indaiá, que eram as prediletas, né? Oferece todas as condições. Nós temos a fazenda, nós temos a nossa matriz, que já é nova, mas nós podemos ampliá-la, e ela pode servir de uma catedral, ainda que provisoriamente. Vamos construir o Palácio Episcopal. Muitos falavam: padre Parreiras está doido, que é isso, arraial do Aterrado, isso aqui nem cidade onde já se viu um bispo vir para cá, né? E ele cultivou essa ideia, começou a trabalhar, comprou um carro de bois, uma junta de bois, e se tornou ali o líder das obras. O padre Parreiras pegava sua vara de ferrão, se dirigia à frente do carro de bois,
né, como carreiro, candeeiro, e conduziu todo o material necessário para as obras de ampliação da catedral, a antiga catedral, hoje Santuário Nossa Senhora de Fátima, e do Palácio Episcopal. Ele trabalhou muito, pegou no pesado, arregaçava as batinas. Há cartas arquivadas na cúria da Arquidiocese de Mariana, em que do Padre Parreiras, ele desabafa com Dom Silvério. Dom Silvério, Deus e Nossa Senhora da Luz vão prover. Paguei os pedreiros. Terça-feira tenho que pagar novamente. Não tem dinheiro, mas Nossa Senhora da Luz e esse bom povo não vão deixar faltar. Então, essa angústia, com essa luta toda, foi esforço de um sacrifício. E podemos dizer que a criação da diocese, nesse arraial do Aterrado, foi um milagre de Nossa Senhora da Luz. O certo é que 2 anos depois, 1916, o Dom Silvério escreveu novamente ao Padre Parreiras: Padre Parreiras, o senhor me sustenta aquilo que o senhor me disse, porque nós estamos com dificuldade de encontrar outro lugar. Acho que vai ser Aterrado mesmo. O Padre Parreiras respondeu prontamente e intensificou ainda mais o seu trabalho, criou uma comissão, auxiliado aí pelo seu grande amigo, o Capitão Du, né, o senhor Everton Pereira, o senhor Firmino Assunção, o senhor Washington Gomes de Macedo, e tantos outros, né, que ficaram no anonimato do século, ajudaram, carregaram pedras, fizeram tijolos, né, amassaram os tijolos, né, o barro com seus próprios pés, buscaram madeira nas matas ao redor de Aterrado, e esse esforço foi reconhecido. Houve quem quisesse boicotar o Aterrado. Um fato curioso que nós descobrimos recentemente, em 2015, nos 300 anos de criação da vila de Pitangui, numa exposição que houve no Arquivo Público Mineiro e no Museu Mineiro em Belo Horizonte, estava estampado um jornal, Bispado do Oeste. O jornal, e pensei, estão dando notícia da criação da Diocese de Luz. Quando fui ver, o jornal era de 1912. E esse 1912, Pitangui estava ali se fazendo algumas especulações que podia ser a sede da Diocese do Oeste, já que seria criado o Bispado do Leste em Caratinga. Então, Pitangui estava ali conversando, comentando, que dependia muito da configuração geográfica da nova diocese. Se a nova diocese fosse extraída somente da Arquidiocese de Mariana, o mais provável é que fosse a cidade de Oliveira, mais próxima de São João del Rei. Agora, se cogitasse a configuração geográfica da Diocese do Oeste, pegasse um pouco da Diocese de Uberaba, do Bispado de Goiás, na linha de Paracatu, Pitangui seria predileta. Isso em 1912. Curiosamente, em torno de 1916, 17, há um abaixo-assinado dos moradores de Pitangui para o bispo de Mariana, pedindo, é incrível isso, que fosse nomeado, sabe quem para Pitangui? O Padre Parreiras, porque eles queriam ter uma diocese em Pitangui e sabiam que o Padre Parreiras estava trabalhando para criar uma diocese no Arraial do Aterrado. E Pitangui é uma das cidades mais antigas de Minas Gerais, é a 7ª Vila do Ouro, desde 1715. Mas, lamentavelmente, em 1914, a matriz de Pitangui, estilo colonial, toda de madeira talhada, recoberta de ouro, ela foi incendiada. Um incêndio acidental, acontecido logo após a cerimônia de casamento de um familiar da minha sogra, né, meu abraço à tia Valéria, que deve estar nos assistindo, consumiu toda a matriz. Então, aquele sonho da diocese em Pitangui foi por água abaixo. E as dificuldades que Dom Silvério estava tendo, associadas ao ânimo, à força de vontade e à coragem do Padre Parreiras e dos aterradenses, então favoreceu. E foi, no dia 8 de julho de 1918, escolhido o Arraial do Aterrado para ser sede da Diocese do Oeste de Minas, a Diocese de Nossa Senhora da Luz do Aterrado. Fato inédito, a Santa Sé não cria diocese em lugares que não sejam cidades.
E antigamente havia uma distinção em que os municípios poderiam melhor dizendo, os municípios poderiam ter sede nas vilas, os municípios menores, e os municípios maiores, mais importantes, a sede não era uma vila, mas era uma cidade. Por exemplo, Piuí foi emancipada e se tornou Vila de Piuí. Formiga foi emancipada e se tornou Vila Nova de Formiga. Somente depois é que Piuí e Formiga foram alçados ao status de cidade. Já tinha aí a sua Câmara Municipal funcionando há bastante tempo. E Aterrado sequer era vila, não era sede municipal, e estava sendo criado ali num arraial, fato inédito no mundo. Então, isso é incrível. Então, como dizemos em Luz, é um grande milagre de Nossa Senhora da Luz. Para se ter uma ideia, quando se criou, em 1745, a Diocese Primaz de Minas Gerais, Mariana era Vila do Carmo. Criou-se a Diocese de Mariana, e antes da posse do bispo, algum tempo depois, da instalação da diocese, foi necessário elevar a Vila do Carmo à dignidade de cidade, porque não poderia haver ali uma diocese e morar um bispo numa vila, porque poderia cair na chacota de ser chamado de um bispo vilão. Então, criou-se a cidade de Mariana, a Vila do Carmo, foi elevada ao status de cidade para receber o seu primeiro bispo, Dom Frei Manuel da Cruz. E algo semelhante aconteceu com o Aterrado, só que Aterrado continuou arraial mesmo com o bispo. Luz, a Diocese de Aterrado foi criada em 1918, em 1921, no dia 10 de abril, chega o primeiro bispo, Dom Manuel Nunes Coelho, vindo da Arquidiocese de Diamantina, que também nos deu esse grande diamante de luz, que é nosso bispo Dom Aristeu, né? Veio para a Luz, Dom Manuel, tomou posse, instalou a diocese, começou os trabalhos de evangelização numa diocese cuja sede continuava sendo um arraial distrito do município de Dores do Indaiá, que superou todas as cidades da região. Então, é um grande milagre de Nossa Senhora da Luz. Luz só foi emancipada 2 anos depois da instalação da diocese. Isso em 1923, no dia 7 de setembro. Mas não foi cidade de Luz ainda não. Curiosamente, a emancipação política de Luz deu-se em 1923 e o arraial se tornou Vila Luz. Tinha ali a sua Câmara Municipal, o presidente da Câmara, os vereadores, mas não tinha ainda o status de cidade. Isso só aconteceu em 1927, com a instalação do termo judiciário, integrante, então, da comarca de Dores do Indaiá, quando Vila Luz, o antigo arraial do Aterrado, já emancipado desde 1923, se torna Cidade de Luz. Isso em 1927. Então, da criação da diocese até Luz se tornar cidade foram 9 anos. Mas o bispo morou numa cidade, desde o início, porque a Bula Romanis Pontificibus, que cria a diocese de Luz, ela diz que instituímos a diocese com sede no lugar chamado Aterrado, o qual elevamos a dignidade de cidade episcopal. Não era uma cidade, um município do ponto de vista da lei administrativa civil, mas era, aos olhos do direito canônico, da Santa Sé e da Igreja, uma cidade episcopal. Então, por isso que nós falamos que o arraial se tornou cidade episcopal. Luz do Aterrado. É um grande milagre de Nossa Senhora da Luz, a criação da diocese e a sua sede. E isso ficou muito claro no discurso de saudação do decano da diocese, o padre, que era italiano, Nicolau Angelo Del Duca, que era o vigário de Bom Despacho. Ele, na qualidade de decano, de padre mais antigo do território da diocese, foi incumbido de saudar o bispo, Dom Manuel Nunes Coelho, na sua posse. E ele menciona, né, peço licença para ler aqui, a saudação do padre Nicolau Del Duca, que foi transcrita e publicada por Dom Belchior no livro O Pastor de Luz, em 1984,
quando a Diocese de Luz celebrava também um outro centenário, mas o centenário de nascimento de Dom Manuel, nosso primeiro bispo. O padre Nicolau diz que muitos ficaram espantados, né? E comenta como Natanael, será possível sair de Nazaré coisa que preste, né? Isso fazendo uma referência ao aterrado, o lugar pequeno, né? Desprezado pelas cidades e lugares. Será que pode sair dali coisa que preste? Né? Quando alguém comentou na época de Jesus nasceu em Nazaré, né? Vinha de Nazaré, embora tenha nascido em Belém. Então, Filipe respondeu a Natanael, pois venha ver com seus próprios olhos. Então, o padre Nicolau Del Duca dizia, quando chegou o Dom Manuel, será que é possível, aterrado, esse lugar pequenininho ser sede da diocese? Pois venham ver com seus próprios olhos. E ele ainda se refere ao padre Parreiras, dizendo, tu és um herói, conseguir esse grande feito. É somente fruto de uma grande fé. Tudo isso é somente fruto da grande fé do nosso povo, liderado pelo padre Joaquim das Neves Parreiras e inspirado em Nossa Senhora da Luz. Aquela que traz nos braços a luz do mundo, né? A luz que queremos imitar, sejamos luz. Comentários também, né, que tá... Iácones, nós estamos impressionados, tanto aqui no estúdio, eu tenho certeza, as pessoas que estão nos assistindo também, com a riqueza, né, da história do centenário e principalmente quantos detalhes que a gente não sabia, né, e que bom que nós temos essa oportunidade de conhecer e de saber tantas coisas que fazem parte da nossa história, né? Você estava falando... E a minha pergunta agora é o quê? Nesses 100 anos, né, da diocese, que teve a implementação da diocese, em todo o contexto que você apresentou, houve algum fato, né, que marcou a diocese, às vezes até mesmo fora daqui, e que fez ela ficar conhecida? Sara, não resta dúvida que esse grande fato aconteceu e tornou a Diocese de Luz conhecida do mundo inteiro, foi a criação do Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão. Fruto da ousadia, da fé e da coragem do nosso segundo bispo, Dom Belchor Joaquim da Silva Neto. E eu peço licença antes de entrar nesse assunto, tinha preparado alguns slides, mas acabei me empolgando com essa história que a gente ama tanto e deixei os slides de lado, essas fotos de lado, e talvez no final a gente possa tentar passar. Mas eu queria lembrar um detalhe. A Diocese de Luz foi criada em 1918, contendo 17 paróquias. 3 paróquias ainda não pertenciam à Diocese de imediato, que eram as paróquias de Bom Despacho e Morada Nova de Minas, que foram incorporadas ao território da Diocese somente em fevereiro de 1921, 2 meses antes da chegada do primeiro bispo, Dom Manuel, e também a paróquia de Santo Antônio do Monte, que somente por consistório de 1922 veio para o território da Diocese de Luz. E isso explica muito bem, porque são paróquias, à exceção de Morada Nova, mas Bom Despacho, que abrangia Moema na época, e Santo Antônio do Monte, que abrangia ainda Japaraíba e Lagoa da Prata, eram paróquias que ficavam à margem direita do Rio São Francisco. E era muito difícil transpor o rio, né, o Rio São Francisco sem as pontes, né, não tínhamos pontes naquela época, à exceção de Iguatama, cuja primeira ponte foi construída em 1769, na época da construção da matriz de Bambuí, pelo mestre de campo Inácio Corrêa Pamplona, de triste memória na Inconfidência Mineira, e a travessia do rio era feita em talvez algumas balsas, né, nos portos, né, o Porto das Laranjeiras, entre Luz e Lagoa da Prata, atualmente o Porto da Pedra do Chumbo, entre Luz e Moema, atualmente o Porto da Bernarda, entre Dores do Indaiá e Bom Despacho. Fora isso, era muito difícil a travessia. Então, essas paróquias ficaram de fora da bula Romanis Pontificus, mas pela proximidade geográfica, né, Dom Silvério houve por bem destiná-las à Diocese de Luz.
E é curioso o Rio São Francisco como um marco na divisa das dioceses. Lá no Brasil colônia, havia um tratado que todas as paróquias, na época da expansão do povoamento do estado, da província, da colônia de Minas Gerais, da capitania de Minas Gerais, nós tínhamos a povoado até Pitangui, até Itapecerica. Formiga era uma fazenda, estava começando com a sua capela, Piuí também, Bambuí não existia, só veio existir em 1769, mas havia uma norma, uma lei, algo que dizia: todas as paróquias à margem direita do Rio São Francisco pertencem à Diocese de Mariana. Aquelas que se criarem à margem esquerda do Rio São Francisco vão pertencer ao Bispado de Pernambuco, Olinda. Veja só, aquela distância. Bispado de Pernambuco tendo paróquias em Minas Gerais, aqui no território da Diocese de Luz. Nós tivemos isso com as paróquias de Morada Nova de Minas, a paróquia de Dores do Indaiá, foram criadas pelo bispo de Olinda, em Pernambuco. E somente vieram para a Diocese de Mariana em 1860. Bambuí e Aterrado são duas exceções a essa regra, porque o processo de povoamento de Bambuí e de Aterrado, que é Luz hoje, se deu a partir da Câmara de Tiradentes, São José del Rei, como forma de garantir a soberania, como falamos, da coroa portuguesa naquele território do sertão do Rio São Francisco, Rio Bambuí, Quilombo do Ambrósio, Serra da Marcela e sertão do Campo Grande. Então, eram duas exceções. E lembro-me aqui de ouvir do irmão de Dom Belchor, padre José Tobias Zico, um comentário muito, muito pitoresco, mas interessantíssimo, e por isso eu peço desculpa por ter atrasado o tema do Ministério da Comunhão, para compartilhar com vocês algo tão curioso e tão interessante. Dom Viçoso era o bispo de Mariana, foi o 7º bispo de Mariana, e coincidentemente quem criou a paróquia de Luz, de Aterrado, em 1856, e várias paróquias dessa região, nesse período, foram criadas, como Arcos, Iguatama, São Roque de Minas. Dom Viçoso, Dom Antônio Ferreira Viçoso, e que está em processo de beatificação, e cuja vida, a biografia foi lançada novamente há poucos meses pela Arquidiocese de Mariana. Dom Viçoso escreveu várias cartas, porque ele vivia em constante visita pastoral. Então, em 1854, ele esteve na região de Luz, a região da Diocese de Luz, embora a paróquia de Luz sequer era criada, a partir daí é criada a paróquia de Luz. E ele escrevia várias cartas. Em algum momento dessas cartas, Padre Tobias estudou a vida de Dom Viçoso, que foi biografada por Dom Belchor, com o auxílio, com a autoria do Padre Tobias, um trabalho de estudo fantástico do Padre Tobias sobre as cartas de Dom Viçoso, e também do Padre Belchor Cornélio, primo de Dom Belchor e do Padre Tobias. Padre Tobias, certa vez, então disse: veja só, eu li todas as cartas de Dom Viçoso, e Dom Viçoso conta uma coisa interessante. Veja bem, em Aterrado, encontrei um inteligente que me disse que a divisa da Diocese de Mariana com o Bispado de Pernambuco é no Rio Jorge Grande. Veja só, naquela época já havia um inteligente em Aterrado e dava boas gargalhadas, O Padre Tobias falava isso e dava boas gargalhadas. Veja só, já tinha um inteligente em Aterrado. Naquela época, 1854. Por que esse inteligente, que o Dom Viçoso chamou a atenção? Porque todos falavam que era a margem esquerda do Rio São Francisco, era o Bispado de Pernambuco, à exceção de Bambuí, Aterrado, cuja divisa era justamente o Ribeirão Jorge Grande, que hoje é a divisa entre os municípios de Luz e Dores do Indaiá. Então, naquela época, o Morro do Palhano, que hoje pertence à paróquia de São Sebastião de Estrela do Indaiá, e nosso abraço, Dona Diva, que está nos assistindo, o Ariston Alves, seu irmão, é um prazer ter notícia de vocês, e o meu abraço.
Então, naquela época, o Morro do Palhano, que pertence hoje à Estrela do Indaiá, pertencia à freguesia de Aterrado e anteriormente havia pertencido à freguesia de Santana do Bambuí, e, embora estivesse na margem esquerda do Ribeirão do Rio São Francisco, não integrava a diocese de Pernambuco, né, mas a diocese de Bambuí. Então, esse fato que é muito curioso, pitoresco, eu peço licença, viu, Sara, e agradeço a compreensão e de quem está nos ouvindo para compartilhar com vocês, mas é algo muito interessante que sempre nos traz o anedotário histórico, mas verídico, né? Caiu no anedotário, por exemplo, de quando dissemos que a freguesia de Aterrado foi criada, a diocese de Aterrado foi criada no Arraial do Aterrado, que somente se emancipou em 1923. E, de fato, houve uma resistência do governo do Estado, o governador Raul Soares não recebeu bem Dom Manuel e o líder político de Aterrado, o capitão Du, muito amigo de Dom Manuel, no Palácio da Liberdade, ele não os recebeu bem e disse que era totalmente contra emancipar Aterrado, embora fosse sede da diocese. E ainda disse, quem mandou instalar uma diocese ali? E, sabendo disso, entristecidos, mas não desanimados, Dom Manuel, juntamente com o capitão Du, tomaram o trem em Belo Horizonte e rumaram ao Palácio do Catete. Foram até o Rio de Janeiro. Conversaram com o então presidente da República, o presidente Arthur Bernardes, que, embora tenha estudado no Caraça, não foi colega de Dom Manuel. Há quem escreveu que o Arthur Bernardes foi colega de Caraça de Dom Manuel. Pelo contrário, ambos tiveram formação lazarista, mas o Arthur Bernardes estudou no Caraça e Dom Manuel no seminário de Diamantina, ambos sobre o comando e a formação dos padres lazaristas. E nosso abraço ao padre Célio Delamore, que vai nos assistir, sempre muito querido, e a sua marca que deixou na Diocese de Luz, juntamente com todos os padres da congregação de São Vicente de Paulo. Então, eles pediram o apoio ao Arthur Bernardes, e o Arthur Bernardes movimentou a sua bancada perante o Senado Mineiro. Naquela época havia o sistema bicameral, Câmara de Deputados, Assembleia Legislativa e Senado Mineiro. E Arthur Bernardes, então, movimentou a sua bancada aqui parlamentar em Minas Gerais para que o projeto fosse aprovado sem discussão. Lamentavelmente, Dom Belchior escreveu que o município de Luz foi criado por decreto presidencial. Isso não é verdade, né? Nós sabemos que foi criado pela Lei Estadual 843, de 7 de setembro de 1923, que estabelece a divisão administrativa do Estado de Minas Gerais para aquele período. Então, o município de Luz foi emancipado, sim, com o apoio e sob articulação direta do presidente da República, mas não foi um ato federal, porque até a competência para se criar o município na época era do poder público estadual. E, curiosamente, aquele que foi contra a emancipação do Aterrado, né, Raul Soares, sancionou a lei estadual que criou, juntamente com tantos outros, o município de Luz. Voltando, então, à sua pergunta, Sara, agradeço a paciência sua e de todos, desculpe, é um assunto que nos empolga tanto, mas, de fato, o grande marco que torna a Diocese de Luz conhecida no mundo inteiro, embora por muito tempo de forma tímida, né, foi a instituição do Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, né? O Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão. Estava em pleno Concílio Vaticano II. Dom Belchior estava em Roma, participando das sessões conciliares, e em Roma recebeu uma carta do Padre Nunes, que era vigário em Medeiros e Bambuí. E o Padre Nunes escrevia a Dom Belchior: senhor bispo, são altas horas da madrugada. Atendi confissões até agora há pouco. Tenho que levantar cedo para celebrar a missa e levar a comunhão aos doentes que não podem vir à igreja. Será que os padres conciliares não encontram uma forma de auxiliar o padre na distribuição da Sagrada Comunhão aos doentes?
Quem sabe um leigo, piedoso, de comprovada fé, virtude, possa auxiliar o padre. Pense nisso, olhe com carinho, quem sabe. Dom Belchior ficou comovido com aquela carta, sensibilizado, e falou: eu vou, então, saber como faço. E foi até a Cúria Romana. Diz, e ele conta isso em entrevista e em artigos, que foi recebido pelos cardeais da Cúria Romana com não bons olhos. Os cardeais disseram: senhor bispo, para hóstias consagradas, somente mãos consagradas, onde já se viu uma mão não consagrada distribuir a Sagrada Comunhão, seria expor o Santíssimo Sacramento à profanação, definitivamente. E, além do mais, o que trata a Constituição Apostólica que cuidaria desse assunto já foi promulgada, caso encerrado, fora de hora. Não tem como. Para hóstias consagradas, somente mãos consagradas. Então, Belchior ficou desapontado, mas não desistiu, estava saindo, meio sem graça, despediu-se dos cardeais, e foi, indo embora, ele foi acompanhado até a porta por um monsenhor, segundo ele, o mais novo que estava ali. E esse monsenhor viu a preocupação de Dom Belchior, o zelo pastoral, e disse: senhor bispo, o secretário do Papa, o secretário de Estado do Vaticano, é o cardeal Samoré. Ele ama o Brasil, é apaixonado pela língua portuguesa. Escreva para ele uma carta contando isso, mas escreva a sua carta em português. E ele vai delirar em ouvir a sua carta em português. Tenha certeza disso. E escreva também ao Santo Padre, expondo as necessidades da diocese, e escreva em latim ao Santo Padre. Dom Belchior revigorou, reanimou, foi para a sua casa, onde estava hospedado em Roma, escreveu as 2 cartas ao cardeal Samoré, em português, e escreveu também em latim ao Santo Padre, o Papa Paulo VI. E levou essa carta até a residência, o apartamento do cardeal Samoré. O secretário particular do cardeal Samoré atendeu e disse que o cardeal não podia atendê-lo, porque estava com resfriado naquele dia, mas que entregaria as 2 cartas. E Dom Belchior explicou: não fui orientado a escrever em português, porque sei que ele gosta, e realmente o secretário particular achou interessante, falou: realmente ele gosta muito, e confirmou aquela fala do monsenhor: ele vai delirar ao ler essa carta em português, porque ele ama a língua portuguesa e é um grande conhecedor da língua portuguesa. Então, nisso, Dom Belchior voltou para casa e teve a tramitação necessária desse pleito. Embora já tivesse promulgada a Constituição Apostólica sobre os Sacramentos, esse assunto foi levado à Sagrada Congregação dos Sacramentos, hoje a Congregação para o Culto Divino, e em 1966 saiu a primeira autorização. Mas Dom Belchior foi cauteloso. Dom Belchior sabia o terreno difícil que era, as mudanças na igreja demoram anos e anos. Um exemplo que temos, quantas no Brasil, essa realidade que nós temos, as mulheres servem no altar, são ministras hoje, e somente agora, no ano 2020, 2021, é que alterou a lei canônica que autoriza as mulheres servirem ao altar. Então demora muito. A missa do rito tridentino, eu falo que a missa que durou 400 anos, ela continuou naquela forma, naquele rito, durante 400 anos, desde o Concílio de Trento até o Vaticano II. E somente a partir do Vaticano II nós tivemos essas mudanças. Então, Dom Belchior, sabendo que as coisas na igreja têm o seu tempo certo, as coisas de Deus são na hora certa, ele foi cauteloso. Ele não pediu direto para ministros leigos, muito menos para mulheres. Ele pediu primeiramente para 3 irmãos religiosos, leigos, mas consagrados. Ele fez esse pedido para 3 irmãos. O Frei Pio, de Dores do Indaiá, o irmão José Eugênio, de Morada Nova de Minas, o Frei Pio Sacramentino, de Nossa Senhora, o irmão José Eugênio, Filho da Divina Providência, e Congregação dos Orionitas, e o, então, irmão Lorenzo Netti, do Congregação de São Gabriel, diretor do Colégio São Gabriel, em Bambuí. E veio essa autorização.
essa autorização chegou em 1966. E logo em 1967, Dom Belchior investiu esses 3 ministros leigos. Nesse período, o irmão Lourenço estava voltando ao estado leigo, né, deixou a congregação, estava aí se casando com a dona Nair Nete, nosso abraço, dona Nair Nete, que deve estar nos assistindo também, e em lugar dele foi instituído o irmão Estevão Perna, também da congregação de São Gabriel em Bambuí. E esses 3 foram os 3 primeiros ministros em caráter experimental. Em 1967, a Santa Sé pediu um relatório, muito preocupado para não expor o Santíssimo, né, à profanação. O Santíssimo é sagrado, tem que ser respeitado, então, mãos consagradas, foram primeiro irmãos consagrados. E Dom Belchior logo fez esse relatório, relatou à Santa Sé e contou a experiência exitosa. A Santa Sé, então, viu esse bom fruto e veio a autorização. A autorização para 10 leigos, homens, pais de família, de idade madura, de piedade comprovada, reputação ilibada. E quem deu essa autorização foi o cardeal prefeito da congregação, da Sagrada Congregação dos Sacramentos, na época, o cardeal Aloysio Mazella. E Dom Belchior foi de uma felicidade muito grande de contar com o cardeal Mazella nessa função, naquele momento. Ele estava no momento certo, na hora certa, porque o cardeal Aloysio Mazella havia sido núncio apostólico no Brasil por 10 ou 20 anos, então conhecia bem a necessidade da igreja no Brasil. Eu costumo dizer que o cardeal Mazella conhecia muito bem as mazelas da igreja no Brasil. E ele realmente ficou convicto, a igreja no Brasil precisa, a escassez de padres é muito grande, nós precisamos conquistar os fiéis, levar a palavra de Deus, e precisamos da atuação, o protagonismo dos leigos. E veio essa autorização. Dom Belchior recebeu essa carta na véspera de seu aniversário, 1967, no dia 6 de novembro, ele fazia aniversário dia 7 de novembro, no dia 7 ele já publica o seu boletim do clero, noticiando a todos os padres, precisamos de candidatos, vamos fazer o retiro espiritual, envia os candidatos, vamos fazer a seleção, e nos dias 30 e 31 de dezembro há um retiro espiritual, e começam esses 10 primeiros ministros leigos, são investidos na Catedral de Luz, no dia 1º de janeiro de 1968. É o nascimento do Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão. E havia um ato formal, solene de instituição, quase uma ordenação. Havia toda aquela simbologia, Dom Belchior chamava cada ministro à frente do altar, entregava a sagrada âmbula e dizia: recebe pela sagrada âmbula o poder que estou lhe investindo de ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Ser ministro, ser exemplo pela palavra e também pela sua conduta. Então, ser exemplo. Então, os ministros passaram a ser exemplos e deram um trabalho, deram uma contribuição fantástica, extraordinária, não só na Diocese de Luz. Dom Belchior escreve ao Santo Padre, relatando os fatos novamente. O relatório é muito bem-vindo. E já no ano seguinte, 1969, a carta Fidei Custos, do Papa Paulo VI, Santo Paulo VI, é publicada estendendo a todas as dioceses do mundo essa faculdade de se instituírem ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Então, veja só, o pequeno arraial do Aterrado, que nasceu do milagre de Nossa Senhora da Luz, apaziguou 2 fazendeiros vizinhos em disputa pela divisa de suas terras em 1780, 1790, viveu seu primeiro grande milagre. O pequeno arraial do Aterrado, freguesia desde 1856, experimenta um segundo milagre em 1918 com a criação da Diocese do Arraial do Aterrado. E em 1968, a Diocese de Luz, a Cidade de Luz, Minas Gerais e o Brasil
são pioneiros na instituição do Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão, pioneiros no mundo. Então, essa primazia da Diocese de Luz é algo muito marcante. Eu acho que é um dos grandes marcos que nós temos de tantas bênçãos, de tantas graças que nós recebemos ao longo desses 100 anos de evangelização da Diocese de Luz. Eu considero um dos maiores marcos na história da Diocese de Luz, a instituição do Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão. Graças à coragem, à ousadia e à fé do nosso segundo bispo, querido Dom Belchor Joaquim da Silva Neto, que certamente está muito feliz vendo esses grandes frutos, né? E ele relatou isso na sua carta pastoral de despedida, em 1994, né? Que, graças a Deus, o Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão tem dado bons frutos à igreja na Diocese de Luz em todo o Brasil e no mundo inteiro. Em 1972, foi autorizado também a mulheres distribuírem a Sagrada Comunhão. Nós temos na Diocese de Luz a primeira mulher leiga da cidade de Moema, que foi a primeira ministra extraordinária da Sagrada Comunhão, leiga não consagrada. Na cidade de Moema, inclusive tem o livro sobre a vida dela, muito carinhosa, que eu tive o prazer de conhecer. Dona Alice, salvo engano. A senhora me desculpe, é emoção de falar da Diocese de Luz, das coisas de luz, fez a memória falhar agora. Salvo engano, Dona Maria Alice, Dona Alice, da cidade de Moema, que eu tive o prazer de conhecer lá na década de 1990, quando trabalhávamos na Pastoral das Vocações e Ministérios, juntamente com o padre Antônio de Simone, que era pároco ali em São Pedro do Doce, na Moema. Meu abraço a todos os amigos e parentes de Moema. Então, esse grande marco da Diocese de Luz, que é o Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão, que dá tantos frutos à igreja no mundo inteiro. Alô? Iácones, mais uma vez nós estamos impressionados o quanto a história da nossa diocese é rica, né? E mais impressionados ainda com todo o conhecimento que você consegue nos passar. Eu aproveito para te parabenizar, né, pela sua dedicação, pelo seu comprometimento, né, cada vez mais em conhecer e passar para as outras pessoas a história da diocese. O Gustavo até me falou aqui no ponto que foi lançado, né, uma revista com toda a história da diocese. Então, para você que está nos assistindo, para você que restou alguma dúvida, caso você tenha interesse, né, para você adquirir a revista, né? E eu tenho certeza que a gente teria assunto para uma noite inteira, né? São vários tópicos para ser abordados. Você aborda todos eles de uma forma muito leve, muito bacana. Reforço tanto que a gente ficou impressionado aqui, né, com o seu conhecimento. E aproveito para te agradecer a disponibilidade, agradecer a paciência, né? Mesmo com os problemas, né, devido à conexão e principalmente as limitações, né, que nós temos que ter devido à distância, você se comprometeu e você esteve aqui com a gente. Então, mais uma vez, o nosso obrigado a todas as pessoas que permaneceram aqui conosco. Você quer deixar uma mensagem final, Iácones? Sara, eu quero agradecer mais uma vez todo o carinho, toda a bondade de vocês para conosco. São 25 anos de pesquisa da história da Diocese de Luz, da nossa região do Centro-Oeste Mineiro. Mas desde criança a gente ouve falar essas histórias e ouvi do próprio Dom Belchor, né? Eu nasci e fui criado na rua atrás ao Palácio Episcopal, todos os dias passava em frente ao Palácio Episcopal e à Catedral para as aulas ali na Escola Dom Manuel Nunes Coelho. Então, respirei esses ares diocesanos desde criança e me recordo muito bem de Dom Belchor, nas suas homilias, sempre tinha um toque de história, né, da Diocese de Luz e de Luz. Então, isso nos inspirou e, graças a Deus, estamos nesse caminho. Tivemos a oportunidade, no centenário de criação da Diocese de Luz, em 2018, de lançar a série Centenário da Diocese de Luz. São 3 livretos,
Um deles, o Bispado de Aterrado, dados estatísticos e coreográficos históricos de todas as paróquias da Diocese, de 1941. Nós reeditamos esse livro, que foi feito por Dom Manuel, na época da inauguração da catedral. Então, contém aqui dados históricos de todas as paróquias. Esse livro existe em cada paróquia da Diocese de Luz. Então, se você que está nos assistindo hoje quer conhecer um pouco mais, né, pode ir até a Secretaria da Paróquia, pedir ao seu padre, né, para ver o livro O Bispado de Aterrado. Outro livreto que compõe a série Centenário da Diocese de Luz, Reminiscências da Peregrinação de Nossa Senhora de Fátima, a imagem portuguesa que esteve na Diocese de Luz, esteve na sede da Diocese de Luz, e Dom Manuel, no ano seguinte, fez uma peregrinação em todas as matrizes e capelas, em 1954. Então, tem esses relatos, né, tal qual tivemos a peregrinação de São Rafael e Nossa Senhora Aparecida recentemente pela Diocese. E o livreto que imortaliza as comemorações de inauguração da Catedral de Luz, o município de Luz, e as comemorações de setembro de 1941, também compõe a série do Centenário da Diocese de Luz, que você pode consultar aí na secretaria de sua paróquia. Se caso esse livro não esteja aí, pode enviar um e-mail lá para o Breno, o nosso abraço ao Breno, que certamente o Breno vai enviar um kit para a paróquia. Foi destinado a todas as paróquias da Diocese, e às vezes esse livro ainda não chegou, porque Dom Aristeu fez questão de levar o livro pessoalmente para entregar aos párocos, juntamente com a medalha comemorativa do Centenário da Diocese de Luz. E tenho certeza que nós vamos destinar muito em breve um exemplar dessa medalha para ser guardado com vocês aí do Seja Luz. É um prazer estar com que honra! Vocês passam a ser responsáveis, assumem a responsabilidade de levar adiante essa história. É um prazer estar com vocês, agradeço muito o carinho, peço desculpa aí se estendi, essa emoção, o amor por Luz, pela Diocese de Luz, pelas coisas da Diocese, a história de Luz fala alto, e às vezes a gente não tem freio, não tem ponto final, a gente continua falando, como você disse, se deixar a gente fica aqui até amanhã cedo. Eu sei que o tempo está esgotado, mas seria possível a gente passar os slides somente para conhecermos a fisionomia do Padre Parreiras, relembrarmos a figura de Dom Silvério e Dom Manuel, rapidamente? Claro, pode fazer o compartilhamento, que o Esther vai ajeitar aqui na tela, aqui do meu lado para o pessoal ver. Os meninos até vibraram aqui nos bastidores, com a sua fala, que a gente ficou muito honrado. E aproveitar para agradecer o carinho que você demonstrou por nós do Seja Luz, eu Gustavo falando que realmente é isso, que quando nós encontramos, pessoas que valorizam o nosso trabalho e principalmente se mostra, tão disponível para a gente, é muito interessante. O Esther? Eu não estou conseguindo acompanhar a tela, eu só gostaria que vocês me dissessem se foi compartilhado. Foi, Esther? Aí para você está aparecendo compartilhado, Iácones? Aqui para a gente não apareceu. Ah, sim. Eu tô aprendendo a mexer nessa... Agora sim? Sim, agora o pessoal tá vendo você e a tela das imagens. Certo. Aí nós temos o Palácio Episcopal e Dom Manuel, nosso primeiro bispo, Graças a esses dois, esse monumento de pedra que representa o poder do bispo, e o nosso primeiro bispo, na pessoa de Dom Manuel, que tomou posse em 10 de abril de 1921, e que nós estamos hoje celebrando esses 100 anos de instalação da Diocese de Luz. Seja luz, sejamos luz sempre. Esses aspectos, nós falamos sobre essa parte histórica, nós temos aí Dom Silvério Gomes Pimenta, nono bispo de Mariana, primeiro arcebispo da Arquidiocese de Mariana. Ele é o grande idealizador da Diocese do Oeste Mineiro, que
tem sede no Arraial de Aterrado, em 1918. E o seu grande amigo, padre Joaquim das Neves Parreiras, que nasceu no povoado do Mosquito, pertencente à então freguesia de Tiradentes. Padre Parreiras também foi pároco da cidade de Tiradentes, aquela igreja de Santo Antônio, tão bonita que nós vemos, né? Marco do barroco mineiro. Ele celebrou muito ali, ele foi pároco em Tiradentes antes de ir para o Aterrado. Nosso querido padre Joaquim das Neves Parreiras, grande benemérito do bispado, a ele a nossa reverência, nosso respeito, né, o nosso carinho, a sua memória. Muito obrigado, padre Parreiras, graças ao seu esforço nós estamos aqui hoje sendo luz. Bento XV, o Papa que criou a Diocese de Luz, pela bula Romanis Pontificibus, de 8 de julho de 1918, o mapa da Diocese de Luz, em 1941, a casa paroquial do padre Parreiras, aí nós vemos o padre Parreiras e o seu carro de bois à frente. Com esse carro de bois, o padre Parreiras transportou todo o material para ampliação das obras da catedral, da matriz, para se tornar catedral, e construção do Palácio Episcopal. Essa era a antiga matriz de Aterrado, hoje o Santuário Nossa Senhora de Fátima. Pequenininha, curtinha, traseira mais estreita, né? A parte de trás mais estreita, com a sua pequena sacristia. Padre Parreiras, então, ele remodela essa igreja e amplia e dá amplas capelas laterais e uma grande sacristia de 2 andares. Aí nós vemos essa foto de 1920, ainda em construção, né? O telhado da parte de trás mais novo, a igreja já existia e ele ampliou, ele aumentou para se tornar a nossa primeira catedral. E o Palácio Episcopal, Paço Episcopal da Assunção, essa obra magnífica em estilo greco-romano, né, com seu torreão que representa o poder do bispo, o poder de supervisão do bispo, aí à frente a mitra e o báculo, né, representando o poder episcopal. Hoje o nosso centro de memória, Nossa Senhora da Assunção, e é Palácio da Assunção, numa deferência à Arquidiocese Mãe, a Arquidiocese de Mariana, que tem Nossa Senhora da Assunção como a sua padroeira. Aqui, né, a banda de música Lira Vicentina Terradense, que foi criada em 1919 para receber o primeiro bispo, Dom Manuel, e que existe até hoje. Eu tenho a honra de participar dessa banda desde 1996, né? Meu abraço aí a todos os músicos, o maestro Fabiano Botinha, e a todos os músicos da banda Lira Vicentina Terradense. Nosso abraço aí, desejo de força e saúde aos José Assis Paim, força, cacique, estamos juntos, né? O cacique está se recuperando, logo, logo vai estar tocando a sua clarinete, o saxofone novamente. E lembrei de constar aqui a Lira Vicentina Terradense, né? Em homenagem a Dom Aristeu, que gosta tanto da nossa centenária banda de música, que tocou na posse de todos os bispos, né? Desde 1921 para Dom Manuel, de 1960 para Dom Belchor, 1991 para Dom Eurico, 2003 para Dom Félix e 2014 para Dom Aristeu. A Lira Vicentina Terradense. Dom Manuel Nunes Coelho, né, bispo jovem, no início do seu episcopado, nosso primeiro bispo, graças ao trabalho dele, né, que de vanguarda para a época. Dom Manuel, antes de chegar em Luz, em Aterrado, ele já adquiriu a tipografia diocesana para fazer o trabalho da Pastoral da Comunicação, a PASCOM da época, através do jornal Luz do Aterrado, editado a partir de 1922, completaria 100 anos no ano que vem, 25 de março, e também escreveu 40 cartas pastorais. Tinha a sua rádio amador para comunicar com a diocese, e nós temos a foto, né, uma das primeiras fotos, talvez a foto mais antiga de Dom Manuel em Luz, na escadaria da catedral. Nós temos à direita de Dom Manuel, à esquerda do vídeo, né, nós temos o Monsenhor Vicente de Mendonça, que foi vigário-geral da diocese, depois o padre Sinfrônio Baía da Rocha, que era de Bambuí, e foi pároco em Santo Antônio do Monte, o padre João da Mata Rodarte, logo atrás de Dom Manuel, o padre João da Mata Rodarte, que é de Formiga, e foi pároco em Luz durante mais de 30 anos, era o cura da catedral. Depois o padre João Batista Braga, que era de Dores do Indaiá, foi vigário em Estrela do Indaiá e faleceu em Luz, e o Monsenhor Mário da Silveira, que foi pároco em Piuí, e depois foi para a diocese de Belo Horizonte. Aqui uma foto do Palácio Episcopal sem o torreão, né? Dom Manuel chegou, recebeu o Palácio Episcopal,
né, aquela chácara, né, nós não tínhamos esses 2 quarteirões aí à frente da catedral e do cinema, hoje em Luz, né, o Centro Cultural, Cinelux, José Botinha Maciel, eram os jardins do palácio. E Dom Manuel recebeu o palácio com palmeiras. E ele disse, eu não como palmito, eu gosto de abacaxi. Então transformou essas alamedas em grandes abacaxizais. Então esses 2 quarteirões que hoje são compostos por residências na sede da diocese, em frente ao palácio, era a horta de abacaxis de Dom Manuel, o seu jardim de abacaxis. Dom Manuel gostava muito dessa fruta. Aqui uma foto de Dom Manuel com os padres que tomaram parte no primeiro sínodo diocesano, em 1924, né, ao lado ali do capitão Du, que era o presidente da Câmara Municipal e agente executivo de Luz, ainda não era prefeito, não tínhamos prefeito, já era município, mas não tinha prefeito, só depois de 1930, né, com a Revolução de 1930, que é criado o cargo de prefeito. Nós tínhamos o presidente da Câmara que cumulava as funções de agente executivo, com outros vereadores, atrás de Dom Manuel, Dr. Peri, que esse sim depois foi o primeiro prefeito de Luz, e o senhor Francisco Caetano Quito Caetano, ao lado de tantos padres, né, temos aí o padre Zé Timóteo, sentado à esquerda, de Ibatama, o padre Luiz Gonzaga, de Dores do Indaiá, o Monsenhor Vicente de Mendonça, ao lado de Dom Manuel, ao lado ali do capitão Du, sentado, o Monsenhor Otaviano, de Santo Antônio do Monte, me falha a memória quem é o padre que segura o barrete, e o último sentado é o padre José Paiva, que foi padre em Luz antes do padre Parreiras, Córrego d'Anta, e faleceu em São Roque de Minas. Atrás do padre Paiva, à direita, o padre Zequinha, que foi padre em Perdigão, que naquela época pertencia à Diocese de Luz, e depois faleceu em São Gotardo. Padre Zequinha, que tem uma grande história, sua vida dá uma grande novela, né? O senhor Mário da Silveira, ao lado do padre Zequinha, o padre que não me recordo, me parece que de congregação religiosa, o senhor Quito Caetano, o doutor Peri mais alto, ali ao lado me parece que o padre de Formiga, cujo nome falha agora, o padre José Coelho Nogueira, de óculos, sem barrete, e o último à esquerda do vídeo, o padre Augusto, que foi o primeiro padre ordenado na Diocese de Luz. Aí a foto da Catedral de Luz, na época da sua construção, a nova catedral, essa catedral que foi construída por Dom Manuel, quando a Diocese já tinha 20 anos, né? Ela que demorou 6 anos, menos 36 dias para ser construída, e foi construída em plena Segunda Guerra Mundial. Na frente da catedral havia o grande letreiro, tudo pelo triunfo e glória de Nossa Senhora da Luz. Essa magnífica obra, né, de coragem, é o grande monumento de fé do nosso povo, da Diocese de Aterrado, e é o orgulho de todos os luzenses, né? E aí uma foto que fizemos lá da cozinha da casa dos meus pais, né? Eu abraço meu pai, minha mãe, Wesley e Joana, meu irmão Iásio, sobrinha Isabela e também Ana Paula, minha esposa Marcela, que deve estar nos acompanhando. Essa beleza que a gente não cansa de admirar, cuja torre aponta para o céu, indicando que devemos adorar a Deus sobre todas as coisas. Dom Belchior, nosso segundo bispo, né, que foi o grande idealizador do Seminário Diocesano, que esse ano completa 60 anos, né, o Seminário Diocesano, aí a foto da primeira turma do seminário no dia da inauguração, 2 de fevereiro de 1961, ali vemos Dom Belchior e Dom Manuel juntos, rara foto, né, dos dois juntos, 1961, junto com os seminaristas. Nosso abraço ao padre Marcos Thiago, reitor do seminário, e todos os seminaristas. Aí, Dom Belchior e o Papa Paulo VI, que criou o Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão, através desse documento assinado pelo cardeal Aloysio Mazella, da Sagrada Congregação dos Sacramentos. E a foto dos 10 primeiros ministros extraordinários da Sagrada Comunhão do mundo. Nós temos aí o senhor Zé Delfino, o Frei Pio, o senhor Cardozinho, de Córrego d'Anta, José Delfino de Luz, Frei Pio Dores do Indaiá, José Cota Pacheco, de Santo Antônio do Monte, o senhor Luzardo, que esteve conosco na celebração do centenário da Diocese de Luz, nosso abraço ao senhor Luzardo, e o senhor João Raposo, também de Luz, nosso abraço à família do senhor João Raposo, o professor Nete, ao lado do Dom Belchior, antigo irmão Lourenço, e todos os outros, né? Nosso abraço a todos os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão da Diocese de Luz. Nessa foto, a nossa homenagem a todos. E o nosso desejo, né? Seja luz, sejamos luz. Essa luz que aquece, que ilumina e que
indica os caminhos. Como o Dom Manuel dizia no seu jornal Luz do Aterrado, ad digegendus pedes nostros enviam passes. Sejamos luz, então, para guiar os nossos pés nos caminhos da paz. Essa é a missão do Seja Luz, essa é a missão de todos nós, não só da juventude da Diocese de Luz, mas também de todos os nossos diocesanos, irmãos de batismo, irmãos de fé. Então, Seja Luz, nossa homenagem a toda a Diocese de Luz, nosso carinho, nosso agradecimento a vocês, pelo convite. Deixo aqui os meus contatos, meu nome, e-mail, Facebook, também o meu Instagram e, por fim, o WhatsApp. É um prazer estar com vocês e espero ter oportunidade de revê-los oportunamente e dizer que é uma emoção muito grande, Eu que comecei a minha história na Diocese de Luz, na Pastoral da Juventude, depois na Secretaria da Paróquia da Catedral de Luz e também na Pastoral das Vocações e Ministério, ter esse reencontro, me sinto em casa. Por isso eu fico tão à vontade, por favor, Sara, pode me interromper, porque extrapolei muito o nosso tempo, peço desculpa a quem nos ouve, já deveríamos ter terminado, mas é sempre um prazer muito grande, a gente empolga e entusiasma. Muito obrigado pelo carinho, nosso abraço a todos vocês, a Sara, João Pedro, Gustavo, Esther, Dom Aristeu, o Padre Marcos Vinícius, o Padre Igor Valadão, e a todos do Seja Luz. Sejamos luz, sejamos luz. Igreja caminhar na estrada de Jesus. Amém. E Ácones, nossa audiência está aqui firme, viu, com você. Então é porque com certeza todo mundo estava gostando, E igual eu falei, se encantando com um pouco da história, com o seu grande conhecimento. Fica aqui mais uma vez o nosso obrigado. As portas do Seja Luz estão abertas e que possamos continuar nesse projeto de ser luz, de continuar iluminando a todos aqueles que precisam conhecer um pouco de Deus e conhecer um pouco também da sua misericórdia. Muito obrigada mais uma vez. Então, eu que agradeço o convite. O nosso Seja Luz vai se encerrar por aqui hoje. Para você que quer ver essa transmissão depois, a transmissão fica salva aqui na nossa página, então é só você encaminhar para as pessoas, que você quer que assista. Então, que nós fiquemos com Deus. Na semana que vem, na terça-feira, às 10 horas, nós daremos continuidade na história da Diocese. Na semana que vem, a Vanessa vai estar com vocês. Então, Seja Luz, até a próxima terça. Muito obrigada e até mais. Um abraço, Deus abençoe. Todo aquele que entrega a vida nas mãos de Jesus absorve e armazena o poder da sua luz. Tendo uma vela acesa, coloque sobre a mesa pra anunciar o reino do céu e as nações. Assim seja luz, seja luz para aqueles que ainda precisam encontrar Jesus. Seja luz, mostra ao mundo que vive nas trevas que existe luz. Seja luz para aqueles que ainda precisam encontrar Jesus. Seja luz, mostra ao mundo que vive nas trevas que existe uma luz. É Jesus. Tchau, gente. Até terça. Esperamos vocês. Seja luz.